É isso aí, olha, positivo para todo mundo. Olá, tudo bem com você? Com certeza, eu sei que está tudo bem. Mas a gente sempre fala, porque é importante que digamos sempre e que perguntemos sempre se está tudo bem com você. Porque quanto mais energia positiva, melhor. Porque eu estou sempre, graças a Deus, procurando estar sempre de bem com a vida. Tenho certeza que você está também. Obrigado a você, internauta, você que está comigo mais uma vez aqui, para mais uma edição do seu Tributo Conte a Minha História. Lembrando que o Tributo é uma iniciativa totalmente do Departamento de Jornalismo, totalmente falando, do Departamento de Jornalismo do Grupo Metropolitana de Comunicação. Responsabilidade do Departamento de Jornalismo do Grupo Metropolitana de Comunicação. Eu sou André Pacheco, você me conhece, contando com a supervisão e a chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e a direção geral dele, Danilo Teles. Hoje nós vamos recordar a trajetória de mais um grande talento da música popular brasileira, que atravessa gerações e, olhando para ele, tem-se a impressão, causa-se a impressão que ele é um menino de 20 e tantos anos de idade. Mas não é mais. Ele já tem 75 anos de idade. Mas sabe aquele tipo de pessoa que parece que nunca envelhece e continua sempre do mesmo jeito, com aquela pinta de garoto, de garotão, desde quando ele lá atrás, no tempo, chegou no Rio de Janeiro com uma mão na frente e outra atrás, sem ter onde cair morto, porque a maioria dos artistas vem de origens muito humildes. Um ou outro que nasceu em berço de ouro. Casos como o do Cazuza, que o pai já era dono da Som Livre, e para ele foi mais fácil. E olha que ele não queria depender do pai, e queria voar baixo sozinho, e conseguiu, e depois o pai admitiu que ele era um talento e o levou para a sua gravadora. A história do Cazuza a gente já contou aqui. Hoje nós vamos falar do Djavan. O Djavan que atravessa gerações e, como eu disse, nem parece que tem 75 anos de idade. Nascido no dia 27 de janeiro de 1949, em Maceió, em Alagoas, Djavan Caetano Viana, filho da dona Virgínia, que era uma senhora simples e humilde, que era lavadeira, ganhava vida lavando roupas para fora. Tinha uma grande clientela em Maceió, morando na periferia da capital do estado de Alagoas. E o pai era uma espécie de um profissional que se virava com de tudo um pouco. O pai também era um vendedor ambulante. Esse detalhe importante aqui do pai do Djavan, que era um vendedor ambulante. Quase não parava em casa, era daqueles que levantavam 5 horas da manhã com escuro e voltava à noite com noite fechada. Era o tempo de banho, janta e cama. E acordava de manhã, um vendedor ambulante, vendia roupas, vendia essas redes que a gente estica na varanda em casa, ou debaixo de qualquer árvore, para dar aquela cochilada, embalando no sono. O pai de Djavan vendia redes, ele vendia cortinas, vendia um monte de coisas. Entre as atividades do pai, que era um vendedor ambulante, e a mãe, a dona Virgínia, que lavava roupas para fora, eles tocaram uma família com 8 filhos. 8 filhos, e o Djavan estava entre os mais novos. Mas vejam só, sabe aquelas famílias que os pais têm o costume de batizarem os filhos sempre com os nomes com a mesma letra inicial? Eu falava do Osmar Santos aqui outro dia, em 3 irmãos: Osmar, Oscar Ulisses e Odinei Edson. O. Como tem famílias que começam com ED, Edson, Edilson, Edenilson. Na família do Djavan, a dona Virgínia,
que lavava roupas com o rádio ligado, ouvindo músicas da época, quando Djavan era criança, da Dalva de Oliveira, também do Orlando Silva, aqueles cantores antigos, a Ângela Maria, que revelou o Aguinaldo Timóteo, que, para quem não sabe, o Aguinaldo Timóteo, antes de ser famoso, já falecido, porque acabou sendo político também, o Aguinaldo Timóteo era motorista da Ângela Maria. E eu vou contar a história do Aguinaldo Timóteo aqui, porque ele era um profissional invejável para cantar e era polêmico também. Era polêmico, morreu solteirão, sem se casar, a imprensa sempre cobrando, criticando, teve filhos adotivos, até hoje está tendo briga de herança. Ângela Maria, Orlando Silva e Dalva de Oliveira eram os 3 profissionais da canção preferidos da dona Virgínia, a mãe do Djavan. Ela teve 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Pela ordem cronológica, essas alturas não importam. O que importa é que o Djavan, ele era um dos mais novos, na ordem cronológica, na árvore genealógica da família. Dona Virgínia praticamente passou a vida inteira grávida. Era a conta de ela dar à luz a um filho, dava uma folga de 2, 3 meses para a barriga, e dali a pouco estava grávida de novo. Chegaram até a fazer uma brincadeira com o pai do Djavan, sugerindo a ele que colocasse no meio do sobrenome dele, na construção do nome dele, o nome Coelho, que Coelho é sobrenome de gente também, porque Coelho é o bicho que mais procria na face da terra, em alusão a um monte de filhos que ele não parava de fazer na dona Virgínia, digamos assim. E ela batizando todos os filhos e filhas, sempre como eu disse um pouco antes, lembra? Com as famílias que têm o hábito de batizarem seus filhos com os nomes sempre com as mesmas iniciais e mesmas letras. E no caso da família do Djavan, tinha Jair, tinha Janira, tinha outro de não sei o que lá, a outra não sei o que lá, tipo, me lembro de 2 que foram mais destaques, porque eram os irmãos mais próximos do Djavan, Jair e Janira. Nenhum deles tinha o dom da música. E Djavan tinha 2 dons que Deus lhe deu: jogar futebol e cantar. Eu conheço muitas pessoas que são assim, até amigos meus de infância, amigos próximos, alguns que eu há muitos anos não vejo mais, e que jogavam futebol, disputavam mesmo futebol amador, muitos que nem profissionais foram, nem da música, nem do futebol, hoje tem outras profissões, que jogavam futebol nos finais de semana e também, em alguns períodos aos sábados e domingos, também cantavam em barzinhos e tocavam todos os tipos de instrumentos. Mas aí a pessoa tem que optar por uma das 2 condições. Não se pode abraçar o mundo e chupar cana e assobiar. Eu, particularmente, tive um amigo de infância que foi profissional de futebol, eu faço questão de lembrar dele aqui agora, o Silvio Antônio da Conceição Gomes, o Silvinho, natural de São Simão, minha terra natal, pequena cidade perto de Ribeirão Preto. O Silvinho, que hoje é aposentado, mas ele tocava todos os tipos de instrumentos, tocava sanfona, guitarra, contrabaixo, bateria, tombadora, violão com extrema maestria, cantava bem e jogava muito bem. Chegou um momento na vida dele que ele teve que optar ou a música ou o futebol. Mas ele estava muito mais inclinado para o futebol do que para a música. Até porque tinha um histórico na família dele que o pai, o seu Palácio, hoje já aposentado, já falecido, o seu Palácio também tinha sido um grande craque de futebol, estava no sangue. E o Silvio, que nós chamávamos carinhosamente de Silvinho, ou chamamos até hoje, ele optou pelo futebol e começou a carreira dele no Botafogo de Ribeirão Preto. Dali foi um salto. Tempos depois jogou no Palmeiras, depois no Mojimirim, passou pela Inter de Limeira e depois acabou encerrando a carreira dele, já depois de uns bons anos. Ele optou pelo futebol e jogava muito bem. Era meia armadora e jogava no sacrifício como ponta direita. O Djavan
Então, no caso, peguei como exemplo meu amigo Silvinho, para que se tenha uma ideia, que tem que optar, ou uma coisa ou outra, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Chico Buarque de Holanda, por exemplo, jogava bem futebol. O sonho dele era jogar no Flamengo, mas a música falou mais alto na vida dele e Chico se tornou um grande cantor e compositor de música popular brasileira, consagradíssimo. Em breve eu vou contar a história do Chico aqui também, que tem muitas polêmicas. Djavan não teve muitas polêmicas na vida dele, mas teve uma trajetória sensacional. Esse aqui é meu celular, aqui é tudo ao vivo, a cores, em carne e osso. Vale tudo. Quanto mais o celular tocar, mais vida nós temos aqui na nossa central da nossa metropolitana de jornalismo. Olha, o Djavan, então, chegou a fazer um teste no CRB de Alagoas, porque lá tem 2 times em Alagoas, em Maceió, representantes do futebol alagoano, o CRB e o CSA. O CRB é o Clube de Regatas Brasil e o CSA é o Centro Esportivo Alagoano. Num desses 2 ele fez um teste que foi no CSA, não foi no CRB não. No CSA, passou no teste para jogar de médio volante, entre 16 e 17 anos de idade. E tinha tudo para subir pro profissional. Mas, nos finais de semana também, no período noturno, às sextas e sábados e domingos à noite, o Djavan cantava nas casas noturnas de Maceió. E tinha muitas músicas interessantes que depois acabaram estourando no Brasil inteiro e em toda a América do Sul, quando ele se consagrou. Uma pessoa muito ligada à música chamou-lhe num canto e disse certa noite: olha, entre o futebol e a música, para começar, o seu talento é tão invejado, é uma coisa estrondosa, que você está perdendo seu tempo em Maceió. Ficar aqui em Alagoas não vai te levar a lugar nenhum, nem como músico e muito menos como cantor. Como músico, você ficará fadado a ficar cantando nesses bares e casas noturnas o resto da vida. E como jogador de futebol, se você começar a sua carreira profissional no CSA, só se você tiver muita sorte e Deus colocar a mão e dizer esse é o cara para ser o seu destino, para você ser descoberto por algum grande clube, algum olheiro de algum grande clube do eixo Rio-São Paulo, de Minas ou do Rio Grande do Sul, para te tirar daqui e te levar embora. É muito difícil. É um ou outro que joga no interior de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, ali em Natal, Fortaleza, Ceará, Paraíba, que é revelado, descoberto e levado para grandes clubes do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, até chegar à seleção brasileira. É raro. É raro. Tanto é que o histórico mostra que foram poucos, né? Givanildo no Santa Cruz, nos anos 70, veio parar no Corinthians, não deu muito certo, voltou para lá, virou treinador. Birubiru, que trabalhava com o pai numa borracharia, jogava no Sport Recife. Um dia o Corinthians foi lá, tomou um passeio do Sport Recife, 3-0 fora o baile, e o presidente do Corinthians, que era o Vicente Mateus, ficou impressionado com o Birubiru. Ele trouxe o Birubiru para o Corinthians, chegou aqui, desceu do avião, com aquelas trocadas que o Mateus dava de confundir. Eu trouxe o Lero-Lero, e não era Lero-Lero, era Birubiru, aquilo virou chacota de gozação. Depois o Rivaldo, que era do Santa Cruz, que veio para o Mojimirim, Corinthians, Palmeiras, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Fora esses que eu disse aqui, quem mais? Muito difícil. O Bosco, que era goleiro do Sport Recife também, que virou reserva do Rogério Ceni no São Paulo, mas uma meia dúzia de gatos pingados. E Djavan ouviu o conselho do amigo naquela ocasião. Ele já estava com 17 anos e tinha que subir para o time de profissionais do CSA logo, porque depois dos 18, a promoção para o time profissional é considerada, pelas leis do futebol, como tardia, e ele tinha que escolher. Mas não tinha passado pela cabeça do Djavan arrumar as coisas dele e ir para o Rio de Janeiro. Esse amigo dele ligado à música disse: olha, eu conheço um radialista lá no Rio de Janeiro
Ele trabalha na Rádio Globo, do Rio de Janeiro. Ele tem um programa de madrugada e ele costuma lançar novos talentos. É um amigo meu que serviu o exército comigo. O cara foi contando a história para o Djavan. Faz tempo que não o vejo pessoalmente, mas estamos sempre trocando ideias pelo telefone. Naquele tempo, telefone antigo, isso aqui, nem pensar. Eu ligo para ele e falo que você está indo para lá. E o Djavan, então, chegou na mãe dele e disse: mãe, eu vou para o Rio de Janeiro porque eu tomei uma decisão, eu não quero jogar bola coisa nenhuma. Até porque também o CSA, que é uma grande força do futebol alagoano, não paga um terço do que um grande clube em estados mais avançados do Brasil pagam. Eu estou arriscado a ficar aqui o resto da vida e disputando o campeonato alagoano e, de repente, dá para eu comer, beber e dormir, depois não posso ter outras aspirações. Não pagam muito bem. A mãe dele não queria que ele saísse de lá, que tinha uma vida simples, humilde, mas estruturada. Não faltava nada para ninguém. Ela trabalhando, o pai trabalhando, os dois já com uma certa idade, já tinham passado a aposentadoria, mas continuavam trabalhando, e os filhos também trabalhando. Um foi ser carteiro do correio, o outro seguiu os passos do pai, começou a acompanhar o pai como vendedor ambulante. A outra se casou e se arrumou na vida como secretária. A outra foi também ser o que chamam de diarista hoje, que era faxineira antigamente. Todo mundo se virava. E o Djavan não tinha uma aptidão profissional, a ponto de ele ter sido criticado em certa ocasião no seio da família. O pai, depois de uma reunião na mesa, na cozinha, na casa da família, depois de um almoço de domingo, disse: você precisa definir o que você vai fazer da vida. Que esse negócio de falar que vai jogar futebol, vai cantar, por enquanto isso aí é tudo sonho. Eu comparo o sonho da música que você tem ao rádio que a sua mãe ouve ao pé do tanque quando ela está lavando roupa. Digo ao pé do tanque porque lavadeira ao pé do tanque, porque lavadeira naquele tempo era isso aqui, ó. Tinha que jogar a roupa ali na barriga do tanque, se é que se pode chamar de barriga do tanque, ali naquele assento do tanque, bater, se matar de bater aquela roupa, esfregar e depois torcer. Tanto é que os braços das mulheres daquele tempo eram musculosos. Diz que a mãe do Djavan tinha um braço maior do que o meu, assim, e musculatura. Não é essa facilidade que tem hoje. Põe na máquina e deixa que a máquina cuide de tudo. Põe no tanquinho que o tanquinho cuida de tudo. Naquele tempo era no muque. E o pai disse: esse sonho que você tem com a música, de ficar aí... O pai era um pouco assim, avesso. Era um homem um pouco mais truculento. Djavan é uma pessoa que tinha uma sensibilidade, como tem até hoje. Nem sempre o filho puxa tudo do pai ou da mãe. Alguma coisa assim, mas personalidades diferentes, atitudes diferentes. E o pai teria dito ao Djavan: esse negócio de você sonhar com música é como a sua mãe ao pé do rádio, ali ao pé do tanque, ouvindo o rádio, ouvindo Dalva de Oliveira, ouvindo Orlando Silva, ouvindo Ângela Maria, mas é tudo um sonho. Eles, sim, se realizaram e ficaram ricos. A sua mãe tem que se matar aqui de lavar roupa e entregar as trouxas, põe na cabeça para levar as roupas nas casas das pessoas, fosse o sol a pino que fosse. Imaginem vocês aquele sol a pino do Nordeste, hein? Da pele ficar castigada, ressecada mesmo. Era para gente forte para aguentar aquele tranco. E o pai disse naquele almoço de domingo: ou você se define, ou eu não sei o que eu vou fazer com você. Esse negócio de ficar sonhando, daqui a pouco essa história de você ficar cantando nos bares à noite em Maceió, eu não quero ouvir falar depois e levar na cara de qualquer pessoa, porque tudo está sujeito a acontecer na vida da gente, que eu tenho um filho que fica tocando para bêbado, pingaiada, cachaceiro no meio da madrugada. E as coisas não eram bem assim. As coisas não eram bem assim. O jeito um pouco truculento do pai deixou o Djavan magoado por alguns dias por conta daquele sermão. Depois ele esperou que o pai se acalmasse, chamou o velho numa conversa e disse: olha, eu toco em barzinhos para casais de namorados, casais casados, famílias
que vão para comer alguma coisa, tomar alguma coisa. Eu não fico em boteco, como o senhor está pensando, boteco trisca-faca, para pau d'água, tocando música, cantando para pau d'água. Eu evito esse tipo de ambiente. Mas eu ainda vou conseguir alguma coisa. Quando recebeu o conselho desse amigo, Djavan, então, já àquelas alturas da vida dele, chegava no Rio de Janeiro com 23 anos de idade. O tempo já tinha passado. Ele desistiu da carreira do futebol, pediu baixa no CSA, disse que o futebol ia ser só um lazer de final de semana e que ele tinha optado pela música. E começou a juntar dinheiro para ir para o Rio de Janeiro. Porque os irmãos também disseram que não podiam fazer nem vaquinha para correr a sacolinha, para ajudá-lo a ir para o Rio de Janeiro, porque todo mundo ganhava pouco. Era o dinheiro contado ali, suado, mas dentro do básico, do necessário para a família, não faltava nada. Na medida que os irmãos foram se casando, foram indo embora, se tornando mais independentes, já tinham suas profissões, e a dona Virgínia ficou só com a Djanira, que era uma das filhas mais novas das mulheres. E o Djavan estava numa idade regulada com a dela. A dona Virgínia, então, filho, se você vai, então, que Deus te abençoe. Depois que ele conseguiu juntar uma grana, com 22, 23 anos, vou para o Rio de Janeiro. Então vai, que Deus te abençoe. Se não der certo, volta. Volta, porque a casa é humilde, a porta é de madeira, mas o coração é imenso. Eu estarei de braços abertos esperando você, se não der certo. Não quero ver filho meu sofrendo em cidade grande, em lugar que você não conhece ninguém, que não tem parentes, que não tem amigos, que não tem nada. Mas Deus estará com você. E foi Djavan, com um bilhete escrito lá desse amigo que o aconselhou a tentar a carreira musical, porque ele tinha um monte de canções guardadas na mala, na bagagem. Chegando no Rio de Janeiro, se instalou num hotel, mas tipo assim, aqueles hotéis tipo Pulgueiro, hotel de quinta categoria, hotel vagabundo, digamos assim. Porque chegou com o dinheiro contado e naquela situação, se fizesse algum gasto extra, ia vender o almoço para pagar a janta. E não podia, e não conhecia ninguém. Sabia que alguns conterrâneos dele do Nordeste já estavam despontando no cenário musical no Rio de Janeiro. E pensou, vai ser atrás deles que eu vou. Eu vou atrás deles, mas não é o momento. Se instalou num hotel do tipo Pulgueiro, depois acabou levado por um recepcionista desse hotel, que estava se tornando caro, para uma pensão. Mas aquelas pensões do tipo que, pelo amor de Deus, tinha que trancar o quarto e, se possível, engolir a chave. Porque não era das mais recomendáveis. Uma pensão de 19ª categoria, ocupada por 18 pessoas, onde dessas 18 pessoas tinha 5 prostitutas e tinha 3 travestis. Já eram 8 de 19. O resto era gente que vivia de uma forma errada, gente enrolada. Um mexia com o jogo do bicho, o outro era envolvido com gente que mexia com drogas, aquela coisa toda, e os 4 tinham que ter acompanhantes. Mas o Djavan, então, chegou nessa pensão, era a mais barata que tinha, sabia do ambiente, mas tinha que tratar da vida dele, 23 anos de idade. Chegou como um Zé Ninguém no Rio de Janeiro. Nessa pensão, ele conversando com a dona, perguntou para a dona qual é a pessoa onde ocorreria o menor risco de conviver no mesmo quarto. Ah, tem um rapaz aí que é funcionário de uma coletoria estadual, funcionário público. Ele é do Piauí, veio para cá, prestou concurso, passou, e você pode ficar com ele, porque esse não faz coisa errada. A dona da pensão sabia que era um ambiente terrível, promíscuo, pesado. Nunca tinha acontecido nada dentro da pensão que pudesse ser motivo para boletim de ocorrência em delegacia, em polícia, mas as pessoas que moravam lá ganhavam a vida fora de uma forma errada, mas não traziam problema para dentro da pensão. E ela recebia tudo em dia, tudo certinho. Diz que tinha um de um quarto vizinho
que fazia questão de ostentar o revólver na cintura. Por aí vai. E ele morou, então, com esse funcionário de coletoria por cerca de 6 meses. Porque quando ele foi procurar o radialista na Rádio Globo, aquele radialista que eu falei, por indicação daquele conhecido dele de Maceió, que revelava grandes talentos, Djavan chegou, procurou no horário da Rádio Globo, às 3 horas da manhã. Imaginem, numa época de inverno, e quem disse que não faz frio no Rio de Janeiro? Faz sim, época de inverno, naquele tempo, fazia. Hoje, com esses fenômenos El Niño, essa coisa arada toda aí, mudou muita coisa. E ele procurou o radialista e chegou e disse, olha, eu tenho algumas canções, o radialista já sabia, porque o amigo de lá do Maceió tinha ligado, ó, tá indo aí o Djavan. Ele é assim, 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 assim. Então o cara recebeu ele às 3 horas da manhã e aí as coisas começaram a clarear. Porque realmente aquele radialista era o que o amigo de Maceió tinha dito. Gostava de revelar grandes talentos. E tinha um horário na madrugada, ele tinha uma audiência assustadora. Ele entrou no ar e disse, eu estou recebendo o nosso amigo Djavan, daquele daqui de Maceió, amigo do fulano de tal, que é meu amigo, tudo isso no ar. E já colocou o microfone perto dele e disse, Djavan, bom dia. Rádio Globo, falando para o Rio de Janeiro inteiro, para o interior do estado do Rio inteiro, para a região inteira, para o Brasil inteiro. E Rádio Globo, eu mesmo, muitas vezes, pegava a Rádio Globo, anos e anos atrás, a AM, às 4 horas da manhã. Eu gostava de dormir com o rádio ligado no criado mudo, perto da cama em casa. Hoje, se dormir com o celular, Deus me livre. Tem que desligar o celular, porque é uma tecnologia diferente. Deixava o rádio ligado na tomada para não gastar pilha e dormia. Adormecia ouvindo programas de utilidade pública, com músicas à madrugada. E esse radialista, estamos recebendo aqui o Djavan. Djavan, bom dia. Já lançou ele. Ele ficou sem graça, parece que travou a boca, travou a língua, e disse, não, pode ficar à vontade, trouxe um copo d'água para ele e tal. Djavan, você é cantor, compositor? Então ele começou a contar a vida dele no ar. E o cara disse, escuta, você disse que tem algumas músicas aí, canta alguma coisa. Falou, mas eu precisava de um violão. E eu larguei o violão na pensão. Eu não vim preparado. Não tem importância, o radialista falou. Chamou o sonoplasta, fulano, pega um violão que tem lá no fundo. Eu já tenho um violão aqui para essas emergências. O sonoplasta trouxe o violão. O radialista disse, afina o violão primeiro enquanto eu chamo uma janela comercial e vou enchendo linguiça aqui, que eu estou como ouvinte na ponta da linha, porque o pessoal entrava ao vivo para participar, para conversar com esse radialista. Uma audiência fantástica. E o Djavan afinou o violão e tal. Bom, já afinou o violão, afinei. Canta uma música, a primeira que você tem na cabeça, que já é uma coisa que pode virar sucesso. Ele pegou o violão e começou. Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Lembra? Virou tema de novela. E já estamos, então, no ano de 1978. Em 79, a Globo estava procurando novos talentos que pudessem servir com suas músicas, canções e composições para composições de trilhas sonoras nacionais de novelas. Quando entrou, em 1980, através daquela entrevista com aquele radialista, as portas fizeram assim para o Djavan. Abriram. Porque com a força que tinha o rádio, e como sempre teve, e naquele tempo era muito mais, porque o rádio era a última palavra, era a crista da onda, os convites começaram a surgir para shows em casas noturnas do Rio. Aí o radialista disse, aqui você vai reeditar a mesma coisa que você fazia, em Maceió, só que aqui você estará no Rio de Janeiro. E esse radialista conhecia diversas casas noturnas que ele frequentava e ligou para Deus e todo mundo e disse, olha, pega um cara aí que é o Djavan e tal, não tem gravador ainda, eu já lancei ele no ar aqui na rádio e tal, para daqui, para dali. E o Djavan começou a dar shows nas regiões da Urca, da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Leblon. E essa seria a música de trabalho, Meu Bem Querer. E começou a cantar e cantava outras, algumas ele nem chegou a gravar, mas que compunham
para ganhar tempo, para matar tempo nas suas apresentações das casas noturnas com música ao vivo. Ele começou a ganhar a vida. A partir dali, ele partiu para o plano B. Plano A foi esse. Plano B. E ele, vinculado ao radialista. Uma vez por semana, o radialista o chamava na Rádio Globo, entrevista, 3, 3h30, 4 horas da manhã. Djavan virou guarda noturno, virou coruja. Não dormia mais. Para ir naquele programa de madrugada. Era a única alternativa que ele tinha. Claro que se o cara tivesse um horário de manhã, que era o filé mignon, que era a capa do contrafilé, era melhor ainda, mas de madrugada tinha audiência, estava dando resultado. Uma vez por semana o Djavan dava entrevista, depois o Djavan começou a cantar ao vivo no estúdio da Rádio Globo, com o violão, levando mais um ou dois amigos que ele conheceu nas noites do Rio de Janeiro, nas casas noturnas, e o plano B era ir para o Canecão, porque ali era o point dos grandes cantores e compositores já consagrados. Então, quem que ia para ali? Moraes Moreira, que já morreu, Raimundo Fagner, que era do Ceará, era conterrâneo do Djavan, um alagoano do cearense, o Moraes Moreira aí era paraibano, ia também Raimundo Fagner. E quem estavam lá também? Os Novos Baianos, como ficaram conhecidos, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, os grandes baianos. E o pessoal se reunia ali, entre outros e outros grandes talentos da música. Elba, olha, o Zé Ramalho ia, porque foi ele quem lançou a Elba, porque a Elba era parente do Zé Ramalho, depois a Elba se consagrou, que eles eram da Paraíba, e ali o Djavan, bom, vou estar em casa. Estarei ao lado de conterrâneos, vizinhos meus de estados ali. E chegou já um pouco falado. Quando ele chegou no Canecão uma noite, ele conseguiu entrar com a ajuda de um amigo para não ter que pagar ingresso e foi levado para os camarins onde estavam esses grandes talentos. Esse radialista conhecia Caetano Veloso também, Maria Bethânia, Gal Costa. Chegou a fazer uns contatos, olha, está indo um cara aí, mas parece que ele fez um contato com o Caetano Veloso, entrou por aqui, saiu por aqui. Falou com a Gal Costa, entrou por aqui, saiu por aqui. Falou com o Fagner um pouco mais despachado. Mas já veio um monte de porcaria aqui. Você só me manda porcaria. O cara, não, nunca mandei porcaria, mas vamos ver. Esse Djavan, mas o que é Djavan? Que nome que é esse? É nome de um navio. E por quê? Aí é que eu vou contar. Quando a dona Virgínia, a mãe do Djavan, estava grávida dele, como ela batizava os filhos sempre com as mesmas iniciais, Demudo e Jota, de Jair, de Janir, entre outros, de Genilton, de Jailson, ela não tinha uma ideia de que nome que ela ia dar para o filho. Ela teria já conversado com o marido na ocasião, teria dito, se for mulher, será de já não sei o que lá. E se for homem? Eu não tenho, porque naquele tempo não tinha como adivinhar o sexo da criança ainda, não tinha ultrassom, não tinha nada. Como é que eu vou saber? Então, se for homem, que nome que eu vou dar? Ela perguntou para o marido, ele falou, entrega nas mãos de Deus. Parece que a boca santa do marido surtiu efeito. A dona Virgínia uma noite deitou e dormiu e sonhou com um navio em alto mar. E o nome desse navio era Djavan. Simplesmente isso. Sonhou com um navio, apareceu uma imagem para ela no sonho. Um grande navio em alto mar. E o nome do navio, escrito embaixo, Djavan. Ela acordou e lembrou daquilo, correu para o marido antes de ele sair para o trabalho. Olha, acordou de madrugada, porque o velho levantava às 4 da manhã no cantar do galo. Sonhei com um navio de nome Djavan. Ele falou, escreve o nome aí para você não escrever, não esquecer. E ela escreveu, exatamente com Demudo, J-A-V-A-N. Dona Virgínia era uma mulher muito simples, muito humilde, e tinha poucos recursos do ponto de vista estudantil. Ela não tinha grau de instrução. Ela mal e mal chegou ao 4º ano do grupo, 1º grau, o suficiente para aprender a ler e escrever. Até porque a falta de recursos financeiros das famílias simples e humildes do Nordeste na época, e a educação no Nordeste naquela ocasião era um pouco aquém das expectativas, hoje não, melhorou muito. E ela escreveu o nome.
Falou, vou esperar agora para dar luz. Ela já ia para 6 meses de gravidez. Se for mulher, eu vou ter que procurar um nome ainda. Se for homem, será Djavan. Era isso. Então, voltando lá ao Canecão. O Fagner disse, é Djavan, mas cada nome que esses caras arrumam. Bom, manda o rapaz vir aqui que a gente vai conversar. Porque aí o Fagner já tinha estourado com aquela Coração Alado, que era da novela Coração Alado, de 1980. E estavam procurando mais músicas para a trilha sonora. Fagner já era conhecido. Caetano, então, era da antiga Jovem Guarda, Festival da Record. Roberto Carlos tinha chegado no Rio de Janeiro nos anos 60. Gal Costa, Maria Bethânia, então nem se fala. E o Djavan conseguiu entrar pelo fundo com a ajuda de um amigo, chegando ali, conversando com alguns. Ele chegou no Caetano Veloso e falou, eu sou o Djavan, que o fulano de tal da Rádio Globo disse, tá bom. O Caetano com aquela calma dele, já viu? Tá bom. Tudo bem, senta aí que depois a gente conversa. Foi falar com a Gal precisou fazer alguma coisa, ignoraram, mas não para humilhá-lo, absolutamente, simplesmente, eles estavam cansados de receberem pessoas indicadas lá por aquele radialista, e que, na opinião do Fagner, que serviu de porta-voz pelos outros que não tinham coragem de falar, era tudo bagaça, tudo porcaria. Porque muita gente, às vezes, muitas pessoas, muitas vezes na vida, querem ser certas coisas que para as quais elas não nasceram. Pergunta para mim o que eu gostaria de ser. Será que eu queria ser astronauta? Mas será que eu tenho condição de ir para a Lua? Nunca pensei nisso. Estou falando que é a primeira coisa que veio pela minha cabeça. Assim como eu tive muitos amigos que eram um bando de pernas de paus e queriam jogar futebol. Né? Na hora que a bola chegava para eles assim, eles não sabiam o que ia fazer com a bola. Não sabiam nem chutar. E vai querer fazer uma coisa que você não sabe? Como também tem gente em comunicação que quer comunicar e, quando abre a boca, dá vontade de pular pela janela. E a mesma coisa vai em outros segmentos profissionais. Gente que não tem nada a ver com política se mete a ser político, acaba sendo um péssimo político, aquela coisa toda. E ali o Fagner disse que só ia porcaria. O Djavan disse assim, se você me der 30 segundos, serão os únicos e últimos 30 segundos que você pode considerar que você vai perder na sua vida, ou ganhar. Posso cantar uma música? Então tá bom, pega o violão aí. Eles estavam se apresentando no Canecão. E o Fagner ia entrar em cena. Estava terminando um show da Gal, ele ia entrar. Depois saía a Gal, entrava a Bethânia, saía a Bethânia, entrava a Moraes Moreira e tal, aquela turma toda. Depois o Caetano Veloso. 5 minutos soltei, não, eu preciso de 30 segundos do Djavan. Quero que você ouça. Trancaram o camarim. Ele falou para segurança, tranca o camarim, porque aquela mulherada indo atrás, as meninas do gargarejo, os fãs, autógrafo, imprensa, fotografia, aquela coisa toda. E o Djavan cantou Meu Bem Querer. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. E olhou, ele cantou isso, olhou para o Fagner e disse assim, tá bom assim? Ele falou, não, continua. O Fagner já gostou. Aí o Djavan continuou. Meu bem-querer tem um P de pecado acariciado pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, tá sofrendo tanto. E terminou e concluiu, amor, o que é o sofrer? Tá. O Fagner pegou e falou, pelo amor de Deus, fica aí, não foge não, não sai daí. O Caetano tem que sair agora, o Caetano saiu, o Fagner disse, fala para a Bethânia segurar um pouquinho lá, porque eu preciso de mais uns minutos aqui, porque eu descobri um talento, eu achei a música que estava faltando para compor a trilha sonora da novela Coração Alado. Caetano falou, ouve esse menino. E o Djavan mostrando e cantando mais uma vez Meu Bem Querer, pronto, aí deu a partida no Lamborghini, como é que são esses carrão que anda aí, ô Danilo? Lamborghini. Eu nunca sonhei em ter isso aí, por isso que eu não guardei o nome direito. Sei que Ferrari é fácil guardar, porque é o nome fácil, e eu cansei de ver Ferrari com grandes potências de corrida de carro por aí. Lamborghini, é? Lamborghini. Então a vida do Djavan virou um Lamborghini. Não teve um que bateu lá em São Paulo outro dia? Então. O cara foi em cima do bandido e tá!
que o bandido tinha acabado de roubar um Rolex avaliado em 200 mil, lembra? Era Lamborghini, verde abacate. É Lamborghini. Eu vi a reportagem da televisão e o Datena, onde que nós vamos parar? Não viu o Datena? Só no nosso garrafa. Tá vendo, então? A vida do Djavan virou Lamborghini. Com aquela música, a coisa ia estourar. No dia seguinte, ele foi chamado para a gravadora Som Livre, porque o Fagner já estava lá, o Caetano tinha livre trânsito lá, o Moraes Moreira, todo mundo conhecia, Gal, Maria Bethânia, então, era café pequeno, era Coca-Cola com chantilly para transitarem a hora que quiserem na gravadora Som Livre, que era do pai do Cazuza, que eu já contei aqui. E aí? Chegaram na gravadora Som Livre, já o dono esperando, como é que é a tal de Meu Bem Querer e tal, para daqui, para dali? O Djavan cantou. Cantou? Então agora vai para o estúdio, aprovado. Vai precisar de um instrumental para fazer essa música. E naquele tempo já tinha aquele recurso do karaokê. O que era o karaokê? Que hoje pode ser considerado um negócio assim, não digo ultrapassado, mas deixou de ser novidade, porque a tecnologia já engoliu o karaokê, porque hoje estamos falando de inteligência artificial, e não de karaokê. O karaokê, o que era? Para quem não se lembra, ou para quem nunca se deu conta, porque tem gente que não sabe, então a gente vai ter que... Como não tinha guardado o nome do Lamborghini aqui, aí a gente aprende. Aquele carrão que voa. Foi assim que virou a vida do Djavan. O karaokê era um recurso que você começava a cantar e um instrumental nesse aparelho, acionava-se lá um dispositivo, ligava, e você queria cantar uma determinada música, você poderia lembrar de uma música famosa, eu quero só a instrumentação da música, porque eu canto. Aí aparecia a instrumentação da música famosa, que você conheceu, tiravam a voz do cantor, como você tinha ouvido no disco, tal, no CD, e você cantava. Aí dependeria de você. Dependeria de você, se você tivesse aquele jeito para acompanhar e não tropeçar a instrumentação, não gaguejar, não atrasar, como aqueles calouros do Silvio Santos, lembra? Que o Pedro de Lara gongava? Porque tem muita gente ruim, agora gente boa, quando você já vê na hora. Prepararam o karaokê para o Djavan, essa é a instrumentação da música. E você tem 10 minutos para gravar, porque tem que lançar isso logo. O Fagner está com a música Coração Alado, que é tema de abertura da novela, mas está conhecida tocando nas rádios, mas o disco não foi prensado ainda. Falta uma faixa, é a sua chance, disse o pessoal da Som Livre, que já estavam esperando por indicação do Fagner e tudo. E o Fagner foi lá também, os demais foram lá para dar uma força, e o Djavan gravou. Preencheu aquela faixa, Meu Bem Querer. E aí, por ironia do destino, quando a expectativa era toda focada em torno do Fagner, por ter feito a música Coração Alado, que era o tema de abertura da novela, para ser o maior sucesso foi Meu Bem Querer, do Djavan, que acabou virando o tema de um par romântico da novela, e a música era a que mais aparecia em algumas cenas da novela. Aquilo, então, foi um meteoro. Foi um meteoro para o Djavan, então, lançar o seu primeiro álbum. Aí ele já voava sozinho. Aí esses grandes que o ajudaram, e justo e merecido, porque tinha talento e merecia uma oportunidade, mas chegou batendo na trave. Só tinha mais uma faixa para ocupar no disco. E foi aquela lá. Então, pode-se dizer que ele estava na noite certa, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, graças ao radialista. E ainda quando chegou, o pessoal ignorou, não quiseram magoá-lo, mas ninguém acreditava. E o Fagner, esse aqui é o menino que tem o nome do navio. Então vamos lá. E o Fagner era mais velho. Gravou Meu Bem Querer e aquilo estourou na novela, e Djavan lançou o seu primeiro álbum. Aí ele começou a ser assediado e procurado para gravar novas canções que pudessem compor trilhas sonoras nacionais de novelas. Depois de Meu Bem Querer, em 1980, na novela Coração Alado.
entrou o ano de 81, então aí Djavan veio. Ó, meu amor, ungindo pétala de estrela caindo bem devagar. Não cobrem de mim desafinar, porque eu não sou cantor. Só estou cantando um pedacinho para lembrar. Pétala. Arrebentou entre 81 e 82. E Djavan preparava já o seu segundo álbum. E começou com os shows no Brasil inteiro, que ele já tinha um vasto repertório, porque depois ele... Mas eu tô tão feliz. Dizem que o amor atrai para ser um serviçal do samurai. Lembra? Samurai. Foi junto com ela. Depois vieram Flor de Lis, Sina, entre outras e outras e outras. Olha, se olhar aqui, vai ver uma lista, a gente vai ver uma lista de tantos sucessos para você lembrar. Quer ver? Raramente eu peço ajuda para os universitários aqui do Google, porque graças a Deus eu tenho uma memória, que Deus me deu uma memória que eu costumo, nas edições do Tributo, vocês são testemunhas, eu conto tudo que eu lembro. Se alguma coisa escapa, mas é coisinha de nada que não faz... Mas olha só, hoje eu vou precisar aqui apelar para os universitários aqui do Google. Olha os sucessos aqui do Djavan, quer ver só? Olha só. Sina, Flor de Lis, Lilás, lembra do Lilás? Pétala, que eu cantei aqui, Sei, nenhum dia aquela. Um dia triste, um bom lugar para ler um livro, o pensamento, em você, nenhum dia. Cerrado, eu te devoro, lembra? Oceano, lembra do Oceano? Açaí que depois a Gal gravou. Samurai, que eu cantei aqui um pedacinho, e Meu Bem Querer, entre outros e outros e outros. E assim ele foi decolando, rasgando esse Brasilzão velho nosso de Deus aí, com os shows dele em tudo quanto é lugar. E com esses grandes sucessos, e é claro que a vida financeira e material do Djavan deu uma guinada de 180 graus. 360 graus, eu reduzi a estaca a zero. Não entendo muito disso, mas me ensinaram uma vez. Para você não falar besteira, em comunicação, quando muda para melhor, é uma guinada de 180 graus. 360 graus é começar do zero. Até que poderia, né? Porque tem aquela teoria do Raul Seixas, né? Do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tente outra vez. Lembra daquela música do Raul? Tente outra vez, para você acreditar. Tentou uma vez, não deu. Duas, não deu. Três, não deu. Cinco. Uma hora dá certo. Então, mas no caso, a vida do Djavan deu uma guinada de 180 graus. Djavan não era mulherengo, não se impressionava com aquele assédio daquela mulherada atrás dele, aquelas que ficam na boca do gargarejo ali. E tem sempre aquelas que acompanham os shows. O cara está aqui, dando um show aqui, aí ele vai lá para a Casa do Chapéu, algumas mulheres vão atrás. E estão sempre aí na porta do camarim, a ponto de muitos artistas terem dito, mas você de novo? Não é possível, eu estava em Fortaleza outro dia, você veio aqui em Belo Horizonte atrás de mim? Não, eu também tenho apartamento aqui, aquela coisa. Não é possível que você more em 10 lugares. Djavan nunca se impressionou com esse tipo de agitação. E também não deixou que o sucesso subisse na cabeça dele. Chegando o ano lá de 1989, 90, quando entrou no ar a novela O Salvador da Pátria, que tinha o Sassá Motema, que era interpretado pelo Lima Duarte, lembra? E que tinha o Fábio Júnior, não tinha o Fábio Júnior também na novela? O Djavan pegou amizade com o Fábio Júnior, pegou amizade com o Marcos Valle, a ponto de gravar no estúdio da casa do Marcos Valle, lá na Urca, no Rio de Janeiro. Eles começaram a fazer parceria de composições de letras, com o Marcos Valle sempre fez muitas letras boas, de músicas muito boas também. E o Djavan, quando começou a novela O Salvador da Pátria, estavam querendo prensar mais um disco. De um personagem, Sassá Motema, e tinha aquele também, que era um radialista da novela, que o falecido finado Luiz Gustavo, o Juca Pirama,
fazia aquele radialista na história que foi assassinado. Meninos, eu vi, lembra? A novela era espetacular, da faixa nobre das 9 da noite na Globo. E precisavam de alguma coisa do Djavan, porque a situação chegou num ponto, em dado momento da carreira do Djavan, de modo que trilha sonora nacional de novela da Globo, que não tivesse pelo menos uma faixa do Djavan, não tinha graça. Era como missa sem padre. Seria como exorcismo sem demônio. Tipo assim. E aí procuraram o Djavan, que já estava consagradíssimo. Ele tinha um contrato lá com a Globo, podia gravar a hora que quisesse, até independentemente de trilha sonora, e esperar temporadas de novelas. Mas a carreira dele ficou numa situação confortável, porque ele lançava 2 ou 3 músicas que entravam em trilhas sonoras de uma novela, que tinha um tempo de duração de 6 meses no mínimo, com uma média de 120 a 150 capítulos, era tempo à beça. E nesse tempo, por causa das novelas, as músicas estouravam, além de tocarem nas rádios. Porque quem fazia programa de rádio era só deixar o telefone no gancho. Eu mesmo sou daquele tempo, eu sou das antigas. Cheguei a fazer programa de rádio, de deixar o telefone no gancho, e eu dizia, você pode participar comigo aqui agora pelo tal, número tal, aqui na cento e tantos, não sei o quê, para não falar prefixo dos outros aqui. Eu, André Marcos, te faço companhia até tal hora aqui na sua sintonia, que virou mania, no melhor da música nacional e internacional para você e tal. Primeira participação, já pedi a música do Djavan. Fábio Júnior também era muito concorrido. Há mais de 30 anos eu trabalhei aqui na Difusora de Piracicaba. Eu fazia um horário à noite, de madrugada, na FM. Eu trabalhava na AM, fazia reportagem policial, reportagem esportiva, narrar futebol, tudo. Mas tinha FM, como sempre teve. E eu fiz um programa de madrugada chamado Super Love Hits, que era das 11 da noite às 4 da manhã, onde as mais pedidas vinham na época quem estava no auge. Djavan, Fábio Júnior, entre outros na ocasião. Eu trabalhei ali na Difusora de 86 a 1990. Em 89, por ocasião de Salvador da Pátria, eu me lembro muito bem. Era a conta de abrir o programa, já vi. Eu quero ouvir a música Dom Não Dom, do Djavan. Porque ele colocou aquela faixa, porque o pessoal cobrou. Escuta, você tem que entrar numa faixa só que seja. Que ele colocava 2 ou 3 dele em cada uma das novelas. Mas coloque pelo menos uma. Porque, como estourava com as novelas, depois, durante aquele período da novela, da determinada novela, ele excursionava pelo Brasil, turnês, e foi até a América do Sul. Aí ele cantava aquelas que estavam no momento fazendo sucesso por causa da novela, e as mais antigas dele, desde quando ele tinha encerrado a carreira, dava mais ou menos 1h30, 2 horas de show, dava para vender o peixe, como diria o bom caipira, na linguagem coloquial. E aí cobraram, Djavan, escuta, para a novela O Salvador da Pátria tem que ter alguma coisa sua. E ele gravou Dom Não Dom, se apaixonar, o tempo passa, o amor aumenta, e tudo passa a ser demais, e a sensação de conviver com a dor, e assim vai. Aquilo arrebentou. Eu me lembro que eu trabalhando aqui, eu punho o telefone no gancho, que eu abria, fazia minhas considerações iniciais. Primeira música que vinha, Dom Não Dom, do Djavan, por causa da novela do Salvador da Pátria. Entre outras e outras novelas. Teve tanta novela que teve tantas músicas que ficaríamos aqui um dia inteiro contando. A gente procura filtrar no tributo aquilo que há de melhor, porque o tributo tem uma proposta, os melhores momentos da vida de alguém. Djavan já estava consagrado, como não era mulherengo, teve um só casamento com uma pessoa especial que ele conheceu no Rio de Janeiro, com ela se casou, ela não era do meio artístico e ela entendeu a carreira do Djavan, porque a mulher tem que entender, se a mulher não é do meio artístico e vai se casar com um cantor ou ator de novela, principalmente quando tem pinta de galã, a mulher não pode ser ciumenta, senão a vida do casal vira um inferno. Que aí não pode nenhuma mulher se aproximar do cara na condição de fã para tirar uma foto que vai quebrar o pau, vai cobrar e o cara não aguenta muito tempo, vai ficar com o saco cheio, fala, filha, tchau, vai pela sombra, acabou aqui, não deu. A mulher do Djavan entendia esse lado. Acabou sendo uma grande mulher, uma excelente esposa e não precisava trabalhar.
Porque o Djavan já ganhava muito dinheiro, já estava rico. E eles tiveram 3 filhos. Tem esse detalhe interessante da formação da família. Quando ele viu, dos 3 filhos, 2 meninos estavam crescendo e aflorando aquela condição para a música, justificando filho de peixe, peixinho é, não é sempre, mas de vez em quando filho de peixe, peixinho é. Aí, de repente, dos 3 filhos que ele teve, 2 estavam inclinados para a música. E já começaram com violão, e já começaram a comprar instrumentos, e começaram a cantar na noite, aquela coisa. A mulher dele chamou a atenção, disse, olha, vou falar uma coisa. Por tudo que você passou, as dificuldades que você teve, desde quando você chegou aqui, vindo do Nordeste, sem conhecer ninguém, até você chegar onde você chegou, você não vai querer isso para os nossos filhos. Ele disse, eu não posso tirar deles um dom e o talento que Deus lhes deu, como deu para mim. Como deu para minha mãe, o Djavan falou para a mulher dele. Porque a minha mãe, a dona Virgínia, o sonho dela também era ser cantora. E quando ela lavava as roupas no tanque lá, para ajudar no sustento da casa, que ela ouvia Orlando Silva, Dalva de Oliveira e Ângela Maria, ela cantava junto. E a voz dela ecoava de uma tal forma quando cantava, sem desafinar, ao ar livre, lavando roupa e houvesse fôlego para aquilo, que ela chamava a atenção do quarteirão inteiro. A minha mãe tinha o dom de cantar. E esse dom que eu tenho até hoje, e que foi meu ganha-pão, eu herdei da minha mãe, não do meu pai. Meu pai era bom de vendas. E você já conhece a minha trajetória, eu deixei o futebol somente para os finais de semana como atleta, de final de semana, porque a música eu sabia que ia ser o melhor caminho para mim. Bendito seja aquele meu amigo que um dia lá me aconselhou para eu chegar até onde eu estou. Eu não vou podar dos meus filhos o desejo deles de se realizarem como querem. Mas vou contar a minha história para eles, que eles sabem um pouco, eu vou contar em mais detalhes, para que eles tenham noção de tudo que eu passei e que eles não vão passar e não precisam passar, porque eu tenho como bancar. Mas eu não tinha quem me bancasse. Eu não quero que eles sofram, eu quero que eles se realizem. E vou dar a eles aquilo que minha mãe não teve a oportunidade de me dar, e nem meu pai, um bom estudo. Eu quero que eles façam uma faculdade e tenham, cada um deles, um curso superior. Depois podem fazer o que bem entenderem da vida. Se quiserem seguir a mesma estrada que eu segui, as deles não terão, são os 2, dos 3 que afloravam o talento, as deles não terão os espinhos que eu encontrei. Eu vou cobrir de rosas. Mas também não vai ser porque eu vou cobrir de rosas e tenho condições de bancá-los, porque dinheiro não é mais problema para a gente, que eu vou vender a eles a ilusão de que a vida é fácil. Porque a vida não é. A vida até cantada em verso e prosa, em versos e trovas, em músicas, pode retratar a dureza da realidade. E essa conversa aconteceu entre o Djavan e esses 2 filhos dele. E surtiu tanto efeito que nenhum deles foi correr atrás disso. Foram estudar, fizeram suas faculdades, hoje têm seus cursos superiores, diplomas colados na parede com orgulho, abraçaram outras profissões e brincam de música nos finais de semana, em reuniões de amigos, em churrascos, em festas de aniversários, em eventos com parentes mais próximos. E abraçaram outras profissões mais sólidas, que deram mais estabilidade e segurança, até porque se casaram e tiveram filhos, que o Djavan agora já é avô. Por isso que eu disse no começo, quem olha para o Djavan, pensa que ele é aquele mesmo garoto de 22, 23 anos, quando chegou no Rio de Janeiro, porque ele tem um aspecto físico daquele tipo de gente que parece que nunca envelhece. Está sempre do mesmo jeito. Mas o Djavan tem 75 anos de idade. E muito bem vividos. E já é avô. E daqui a pouco pode ser até bisavô. Hoje ele reúne a família, principalmente aos domingos na casa dele, ensaia com os filhos, tem um grande estúdio dentro da casa do Djavan. A casa do Djavan é uma mansão.
lá na Tijuca. E ali ele ensaia com os filhos, ele passa canções dele para os filhos, ele dá noções de como entonar um instrumento, como não só afinar um violão, que é o básico, coisa simples, é o mínimo, mas ensina a colocar a melodia na letra, a letra na melodia, sempre trabalhando esse talento dos filhos, que ouviram os conselhos do pai e disseram: não, vamos procurar profissões que nos deem uma estabilidade. Até porque, quando teve essa conversa, um já estava noivo de aliança ouro 18 na mão direita e a noiva grávida, e o outro de casamento marcado. Então, espera um pouco. Porque o Djavan, aí já era o papaizão experiente, falou: olha, esse tipo de coisa eu consegui chegar até onde eu queria, mas eu não tinha filho, eu era solteiro, eu cheguei sozinho no Rio de Janeiro, eu já era pobre, mais pobre do que eu era eu já não ficaria, eu não tinha nada a perder. Minha mãe não podia me dar o estudo, não podia me oferecer nada, nem ela nem meu pai, que eu posso oferecer para vocês. Então, e voltar para Maceió eu não queria, porque seria voltar para trás e atrasar minha vida. Então, eu tive que ficar aqui. Mas vocês têm condições de ter uma coisa melhor, porque muitos colegas meus, até alguns que me ajudaram no início da minha carreira, que comiam fazão e caviar, hoje não conseguem passar pão e laranja. Porque muitos gastaram nos seus respectivos auges, com mulheradas, com noitadas, com farra, com bagunça, enquanto eu, namorando a sua mãe, eu guardei dinheiro e tive juízo. Enquanto eles caíram na birita, né? Como era aquela musiquinha lá, como é que chama? Hoje é festa lá no meu AP, tem birita, era do latino, né? Ele quis dizer isso para os filhos. Enquanto eles estavam no clima, como se fosse do latino, de birita, eu guardei dinheiro, porque eu antevi o futuro. Djavan não era de ficar com cachaçada, com bagunça, nunca fumou, não teve vícios. Isso ajudou muito na questão da disciplina na vida dele. E era um artista discreto. Era de casa para os shows e gravações e voltava para casa. Nunca se viu Djavan em baladas, em badalações, em vida social no Rio de Janeiro, dando entrevista, correndo atrás de paparazzi, que é aquele fotógrafo mala, xarope, chato, que tem uma lente que te busca a quilômetros de distância e filmava para colocar na revista, ainda tinha impresso em banca, para colocar na televisão, para querer fazer um escândalo em cima do artista. Djavan nunca precisou disso. E aconselhou os filhos e hoje vive em paz, com a família, e curte a sua condição de pai, de avô. Não precisa mais gravar absolutamente nada, muito embora as ideias ainda venham na cabeça dele, até como em 97, por ocasião da novela O Rei do Gado, 96, a novela O Rei do Gado, a primeira versão, com Antônio Fagundes e grande elenco e tal, também precisavam de uma faixa dele naquela novela. Ele já não estava precisando mais. Já procuraram, o contrato estava lá com a Som Livre, ele poderia colocar a hora que ele bem entendesse. Ele tinha moral para chegar na Som Livre e dizer: olha, eu quero gravar uma música nova, mas eu não quero o tema de novela. Chega, está muito viciado com novela, ele nunca disse isso. Manteve a humildade, a simplicidade, nunca o sucesso subiu na cabeça dele. Uma pessoa com uma naturalidade incrível. O dono da gravadora ligou para ele um dia e falou: Djavan, tem que colocar alguma coisa sua na novela O Rei do Gado. Não tem jeito, o pessoal está acostumado, porque aí você põe a música, solta na novela, com a novela pega, é o pega da coisa. E aí a música estoura, é mais fácil, é o caminho mais curto. E o Djavan, então, me dá uma semana. Pegou o violão, começou a pensar. Falou: preciso de algum lugar que me dê inspiração, porque as ideias não estavam naquele momento raro na cabeça dele, não estavam vindo muito, até porque chega uma hora que não é que a pessoa, no caso dele, não se acomodou. Tem gente que se acomoda, ele não. É que ele chegou num ponto também que já um pouco cansado das jornadas de noites mal dormidas, e desce de avião, pega carro conforme a distância, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, pega outro avião e vai, e dormindo mal, e shows e tal, e aquela loucura. Ele pegou os dois filhos dele e disse: vamos dar uma volta.
Era um final de semana no Rio de Janeiro, e vendo a água do mar, ele falou, pronto, eu já sei o que eu quero. Mas não vai ser de mar que eu vou falar. Vai ser uma coisa diferente. Chegou em casa, ele começou a dedilhar. A correnteza do rio vai levando aquela flor, e o meu bem estava dormindo, sonhando com o meu amor. E choveu uma semana, e eu não vi o meu amor. Depois da chuva passar, céu azul se apresentou. Na beira da estrada, vem vindo o meu amor. Por quê? A água do mar juntou com uma ideia que ele estava tentando acender a lâmpada aqui na cabeça do cenário que aparecia na maioria das cenas da novela O Rei do Gado, que era uma novela tipo essa Renascer aí, que era feita em fazenda, que tinha aqueles coronéis e tudo. Ele imaginou aquela estrada de chão batido, o rio, estrada com cascalho e chuva. E depois, aquela musa inspiradora que todo poeta tem. Então, aí ele criou Correnteza. Nome da música? Correnteza. Estourou, entrou na trilha da novela O Rei do Gado e, mais uma vez, foi a consagração do Djavan. Djavan, o nosso homenageado de hoje. As últimas aparições dele ocorreram entre os anos de 2019, 2020, 2021, até antes da pandemia. Há pouco tempo atrás, numa madrugada, recentemente, numa das edições do Altas Horas do Serginho Groisman, pela Rede Globo Televisão, ele foi homenageado, ele apareceu, foi convidado. E também foi convidado no Marcos Mion, nos programas que o Mion tem, nas edições do programa do Mion, aos sábados na Rede Globo. E muita gente famosa e gente do anonimato agradecendo ao Djavan por causa dos sucessos dele, das músicas dele, que marcaram gerações e que marcaram grandes paixões e que iniciaram namoros e que coroaram noivados e que enfeitaram casamentos de músicas que marcaram as vidas de muitas pessoas, de milhões de pessoas, de milhões de corações apaixonados, porque as músicas do Djavan ecoavam por todo o Brasil e até hoje estão aí, também são eternas. A exemplo de outros artistas que já desfilaram aqui na passarela do tributo. As de Djavan também, as músicas, os sucessos do Djavan, sucessos que foram muitos, entre tantos que eu falei aqui, e muitos outros ainda, também são sucessos eternos, não são apenas mais simples flashbacks. Djavan, o nosso homenageado de hoje no tributo. E eu fico por aqui, prometendo voltar na próxima edição com mais uma celebridade para você. Mas eu queria te dizer uma coisa, mesmo você, comerciante de Piracicaba, que eu quero convidar aqui agora para anunciar comigo aqui no tributo, você pode nunca ter sido uma celebridade a nível nacional, mas você pode ser uma personalidade em Piracicaba, a cidade que você vive. Por isso eu convido você para você anunciar comigo o seu comércio. Tenha você sua loja, tenha você sua pizzaria, seu restaurante, sua agência funerária, aqui cabe tudo. Não há restrição. A gente dá jeito para tudo aqui. Para você que é vendedor, para você que tem a sua garagem de automóveis, de carros, locadora de carros, você que vende motos, para você que é comerciante, que tem a sua pastelaria, que tem também o seu restaurante sistema rodízio, principalmente nos finais de semana, anuncie comigo aqui, porque mais do que a propaganda que é a alma do negócio, você anunciando comigo, eu vou contar a história da sua churrascaria, do seu restaurante, da sua loja, da sua pastelaria, da sua funerária, porque tem empresa que passa de pai para filho, e de filho para filho, começou lá com o avô. Eu conto toda a história de geração para geração do seu comércio, e também aqui no tributo eu também posso, por que não, contar a sua história. Porque não são somente os artistas, pessoas famosas, consagradas, na música, no futebol, na dramaturgia, na política, enfim, todos os segmentos, que têm as suas histórias. Todo mundo tem uma história e você tem a sua. Eu posso contar a sua história aqui também, você sendo meu parceiro e minha parceira. Você pode entrar em contato comigo, anote aí. Dá tempo de você pegar um papel, uma caneta aí? Anote aí.
Ou pega o celular e grava, que fica mais fácil. Depois você coloca no papel, para você entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, começando pelo e-mail, ampandrepacheco@gmail.com. ampandrepacheco@gmail.com. Pode entrar em contato também, se você quiser, comigo, pelo Instagram, André Pacheco 2024. Os números, viu? André Pacheco, tudo junto, 2024. Não vai escrever 2024, não. Meu Instagram é André Pacheco 2024. André Pacheco 2024. Já falei o e-mail. Você pode entrar em contato comigo também pelo meu celular. É prestadora 11, não é 19, não. Esse aparelho eu comprei em São Paulo e eu não quero trocar o chip para passar para 019, vou perder um monte de arquivos aqui. Vai me dar uma dor de cabeça, então é melhor ficar assim. Não tem problema. Você pode entrar em contato comigo pelo celular. Prestadora 11 943017325. Prestadora 11, meu celular, prestadora 11 943017325. O tributo é sempre uma responsabilidade do Departamento de Jornalismo do Grupo Metropolitana de Comunicação. A apresentação, como sempre, minha, eu sou André Pacheco, você já me conhece, contando, como sempre, com a supervisão e a chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e a direção geral do Danilo Teles. Djavan foi o nosso homenageado de hoje. Daqui a pouco vai dar vontade de a gente ouvir algumas músicas dele. Todas as músicas do Djavan foram ótimas e a gente vai matar a saudade, porque já mexeu com a saudade da gente esse tributo de hoje para o Djavan. A gente volta numa próxima edição, sempre com uma surpresa para você. Um forte abraço a todos e Deus conosco, porque sem Ele nós não somos nada. Até breve, um forte abraço a todos.